Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa manhã, amém? Me sinto honrado e privilegiado de estar aqui com vocês, porque dois dos meus melhores amigos já foram pastores aqui, pastorearam vocês. Recentemente, o pastor até que acabou de sair, o pastor Diego. O pastor Diego é amigo meu, e o pastor Paulo é o meu melhor amigo de todos. Então eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu já tinha pregado aqui na Igreja do Portão. Eu não sei se foi esse ano, ano passado, mas eu preguei já aqui, acho que num domingo, alguma coisa assim. Estou feliz de estar aqui com vocês novamente. Bom, queridos, eu gostaria de já começar, uma grande responsabilidade, primeiro sábado do ano, te fazendo uma simples pergunta. Já para a gente começar a mensagem de hoje. Qual foi a pergunta que fizeram para você que mais mexeu contigo? Não vale responder, você aceita Jesus como seu Salvador? E nem você aceita fulaninho, ciclaninho como seu legítimo esposo ou esposa. Qual foi a pergunta que fizeram para você que mais mexeu com você? Qual foi a grande pergunta da sua vida? Qual é? Consegue pensar em alguma ou não? A pergunta que mais mexeu comigo em toda a minha vida, ela foi feita no ano de 2011. Você vê, eu lembro até o ano. Estava no meu primeiro ano da faculdade de teologia. E um professor chamado Bernard Wolter, ele fez essa pergunta na sala de aula. Por que você está aqui? Qual é o propósito da sua vida? Essa pergunta mexeu muito comigo. Demais. Até então, eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta. Que de fato não é uma pergunta apenas espiritual ou religiosa. Porque todas as pessoas em algum momento da sua vida vão se perguntar: qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? E por que falar disso no primeiro sábado do ano? Porque do que adianta eu traçar planos, metas para um novo ano, e a maioria das pessoas fazem isso, mas se eu nem sei direito qual é o verdadeiro sentido da vida? O pastor Wolter, ele fez essa pergunta e já, para deixar mais difícil, ele perguntou: por que você está aqui? E ele já disse: não me venha dizer que você está aqui porque você quer ser um pastor. Porque nós temos 60 alunos na sala. Todos têm o mesmo plano. Então, na verdade, o teu propósito deveria ser outro. Qual é o propósito específico de Deus na sua vida? Essa pergunta mexeu tanto comigo que eu decidi homenagear o pastor Wolter. O pastor Wolter, quando eu estava do terceiro indo para o quarto ano, ele foi chamado para uma igreja em Brasília, ele foi apresentado na igreja, mas quando um pastor ele muda de uma associação para outra, ele faz exames de saúde. E descobriram que ele estava com câncer no pâncreas. E o câncer foi fatal. 4 meses, o pastor Wolter veio a falecer. Eu, quando me formei, me convidaram para falar um pouquinho do pastor Wolter. E eu resumo o pastor Wolter na minha vida com a frase que eu falei lá no dia da formatura. Todos os pastores, todos os meus professores me ensinaram a ser um pastor. O pastor Wolter me ensinou a ser um cristão. Eu até então pensava que eu era um grande cristão até conhecer o pastor Wolter. E a homenagem foi quando minha esposa engravidou. Eu falei para ela: se a gente tiver um menino, o nome dele vai ser em homenagem ao pastor Wolter. Então o meu filho se chama Bernardo. Porque o nome do pastor Wolter é Bernard. Bernard é Bernardo em alemão. Só que ele sempre brincava com a gente: não coloque vogal onde não tem. Porque senão meu nome vai se tornar Bernadette, né? Então era Bernard Wolter. E aí eu dei o nome de Bernardo. Eu espero o dia em que lá no céu eu vou olhar para o pastor Wolter, meu grande pai na fé, vou apresentar o meu filho e falar: pastor, esse aqui é o Bernardo, meu filho. Vai ser um dia de grande emoção. Essa pergunta que ele me fez mexeu. E geralmente quando eu sou convidado a pregar em algum lugar, eu gosto de compartilhar essa mensagem. Porque se mexeu comigo, eu acredito que vai mexer com você também. Todas as vezes quando eu vou pregar numa igreja como convidado, eu levo uns 3, 4 sermões e eu fico orando, perguntando para Deus: qual deveria ser a mensagem que a igreja deveria ouvir nesse sábado pela manhã? E eu entendi que seria essa.
Veja só, a minha vida e a sua vida deve ser muito mais do que você levantar quando toca o despertador, tomar o seu jejum, ir para o seu trabalho, trabalhar 8 horas por dia, que é o normal, voltar, pegar um pouco de trânsito, chegar em casa, alguns já vão direto para a academia, outros vão direto para a faculdade. E aí você descansa um pouquinho em casa, come, toma banho, vai dormir. No outro dia, toca o despertador, você acorda cedo, se alimenta, vai para o trabalho, 8 horas de trabalho. Volta para casa, vai para os estudos, vai para a academia, volta para casa dormir. E aos finais de semana, a gente acaba dando uma saidinha, indo em algum lugar, indo numa festa, indo na igreja. E alguns dizem, essa é minha vida. Na verdade, isso não é vida. Nós estamos apenas sobrevivendo dessa forma. Será que eu e você, nós somos realmente criados apenas para viver dessa forma? Nós estamos destinados a ser assim? É isso que Deus espera de mim e de você? Muitos podem não admitir, mas para muitos de nós, o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vida é conquistar. Provavelmente você, quando virou o ano, você fez alguns planos, e eu sempre recomendo isso, eu também faço os meus. Planos de pequeno, curto, médio e longo prazo. E aí você pensou assim, eu quero o que para esse ano? Muito provavelmente você pensou em conquistar alguma coisa. Conquistar um título acadêmico, conquistar um carro melhor, uma casa melhor. E não há nada de errado em você ter sonhos assim. O problema é que para muitos o grande objetivo de vida é isso. Não, eu quero agora, no ano 2020, eu quero ir para a Europa. Vou trabalhar lá em Londres. Para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar uma casa. Para quê? Para comprar um carro melhor. Muitos de nós focamos a nossa vida apenas na conquista. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu acredito que você já sabe disso. Mas a verdadeira alegria da nossa vida não é a conquista em si, é a busca. E aí a gente acaba se viciando nessa busca. Vou dar um exemplo. Ano de 2019, já passou. Nós tivemos um time que foi campeão de forma inédita da Copa do Brasil. E eu torci para essa piazada, porque agora eu estou morando em Governador Valadares, em Minas Gerais, e eu sou curitibano. E eu fico feliz quando o meu Paraná, ele aparece em algum lugar. E aí o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil. Tem atleticano aqui ou não? Se o Atlético jogar mal esse ano, muitos já vão começar a se esquecer do que aconteceu. Eu vi o Cruzeiro ser rebaixado. O mesmo Cruzeiro que foi campeão 2 vezes seguidas da Copa do Brasil, e no outro ano, ele foi rebaixado. Você acha mesmo que os torcedores falam, não, peraí, não tem problema ser rebaixado, porque ano passado a gente foi campeão. A gente é assim ou não? A gente acabou de conquistar um dos maiores títulos, mas foi rebaixado. A conquista fica para onde? Ó? Fica lá para trás. A gente acaba esquecendo. Eu sou escritor. E vai parecer até ser uma arrogância o que eu vou falar aqui. Eu espero que vocês me entendam bem. Mas é muito realizador quando você pega um livro na mão. Quando você escreve um livro. Quando manda uma capa para você. Quando manda a diagramação. É lindo de você ver isso. Só que depois que o livro é lançado, depois de pouco tempo, perde a graça. E aí a gente já vai atrás de um outro projeto. Graças a Deus eu já tenho 6 livros publicados. E quando eu pego um, presta atenção no que eu vou falar. Pode soar arrogância. Eu olho e lá no fundo eu falo assim, consegui mais um. Parece arrogância, né? Mas muitas vezes não é assim que a gente vive. Em busca das minhas conquistas, em conseguir ter o melhor, em conseguir ser melhor. E nós estamos aí de forma frenética atrás das nossas conquistas. Mas se realmente conquistar algo te trouxesse um verdadeiro propósito, um sentido na vida, com certeza quem tem muitos recursos já estaria muito feliz, não é verdade? Já conquistou tudo? E por que as pessoas que já conquistaram muitas coisas são infelizes? É porque na verdade a conquista ela não traz um verdadeiro propósito, sentido na nossa vida. Ela às vezes nos move para conseguir os nossos objetivos. Mas a gente precisa descobrir por que
Deus colocou você aqui. Porque agora, no primeiro sábado de manhã, você veio a essa igreja. Eu tenho certeza que nessa igreja tem muita gente que está visitando. Porque talvez você veio aqui por causa da sua família. É o meu caso, eu estou visitando a igreja hoje. A minha esposa está visitando a igreja. Você poderia ter visitado qualquer outra, mas você veio para cá. Você acha que isso é uma coincidência? Você acha mesmo que o Deus criador de todas as coisas, às vezes ele não move alguma direção para ir tocando você e transformando você? Ah, mas o livre-arbítrio, você é livre. Mas ele vai usar cada situação. Qual é o verdadeiro propósito da vida? Eu encontro a resposta para essa pergunta tão filosófica em apenas um único versículo da Bíblia. Qual é o verso? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia, o seu dispositivo, o seu device. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Qual é o verdadeiro propósito? O sentido da vida? Nesse texto nós encontramos a resposta. Um dos meus maiores objetivos como pastor é procurar ajudar as pessoas a compreenderem mais a palavra de Deus. E eu encontrei, já faz uns 2, 3 anos, uma versão bíblica que eu tenho recomendado aonde eu vou. É uma versão que ela é muito, mas muito fiel ao original. Eu já praticamente terminei a leitura nessa versão, por isso eu posso afirmar isso. E ela é extremamente contemporânea. O nome da versão é Nova Versão Transformadora, a NVT. Eu particularmente não gosto muito da Nova Tradução de Linguagem de hoje, gosto da NVI, mas essa versão para mim é incrível, NVT. Se começar bem o ano, você consegue baixar ela às vezes de forma até gratuita aí no seu smartphone. NVT eu recomendo muito e eu estarei fazendo a leitura dos textos bíblicos nessa versão. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você encontrou? Olha só o que diz o texto bíblico. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de, finalidade, propósito, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu e você, nós fomos criados com um propósito. E a Bíblia diz que esse propósito é praticar boas obras. E entenda, a partir de agora, tudo que eu vou falar não tem nada a ver com salvação. Deus, Ele espera, se você foi criado por esse propósito, Ele espera que você faça isso. Deus, Ele espera. Com certeza você veio hoje na igreja esperando algo de Deus, esperando bênçãos, esperando que Ele te responda. Mas Ele também espera algo de você. E aqui nesse texto, Ele espera que eu e você pratiquemos boas obras. Não é para praticar boas obras para trazer salvação para mim, mas é para levar para as pessoas. Consegue entender a diferença? Eu não pratico boas obras para que eu seja salvo, porque a Bíblia fala que nós não somos salvos pela prática de boas obras. Mas Deus espera que eu e você pratiquemos boas obras. É quando eu e você doamos um pouco da nossa vida, é que nós começamos a entender o verdadeiro sentido dela. Eu e você precisamos entender que nós precisamos doar a nossa vida. Olhe para o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. O quanto Ele estava preocupado com Ele mesmo. Você vê Jesus preocupado com qual roupa Ele iria vestir, aonde Ele iria dormir, o que Ele iria comer, com posses. Ele só estava preocupado com as pessoas. As grandes personalidades do mundo são lembradas por estarem e se preocuparem com as pessoas. Pessoas que andam uma segunda, uma terceira milha, porque querem fazer algo diferente no mundo. Eu até recomendo você, quem sabe aí depois do pôr do sol amanhã, se você não assistiu ainda, um bom documentário da história do Bill Gates. Você já assistiu lá no Netflix? A história do Bill Gates, 3 episódios, o que ele está tentando fazer de diferença no mundo. Interessantíssimo. Eu não consigo entender que Deus te colocou nesse mundo à toa. Deus, Ele te colocou nesse mundo porque Ele tem um propósito, um plano para você. E nós lembramos hoje das pessoas como Martin Luther King, a Madre Teresa, Nelson Mandela, Ellen White.
porque eles fizeram algo de bom. Em 2019, eu recebi um chamado para trabalhar na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro. Eu era pastor do Espaço Novo Tempo em Niterói, Rio de Janeiro, e agora fui chamado para ser pastor do Espaço Novo Tempo em Governador Valadares. Quando eu cheguei lá, por ser pastor do Espaço Novo Tempo, você já chega como? Qualquer pastor, quando ele é apresentado na igreja, ele já chega cheio de planos e sonhos, projetos. Só que no primeiro sábado que eu almocei, na casa da liderança, quando eu fui voltar para minha casa, eu percebi uma coisa diferente. Cidade do interior, 300 mil habitantes, todo o comércio fechado, só que muitas, mas muitas pessoas em situação de rua. Demais. Absurdo. Pois eu descobri que eram mais de 300 pessoas em situação de rua, mas espalhadas pela cidade. E como o comércio fica fechado, fica mais fácil de você ver as pessoas ali. E quando eu vi aquela situação, eu já senti no meu coração, eu preciso fazer alguma coisa. Uma frase que eu gosto, diz assim, né? Se você não se preocupa, ou se você não sente nada com o sofrimento alheio, eu tenho mais pena de você do que a pessoa que está sofrendo. Eles são nossos irmãos, filhos de Deus. E eu comecei a pensar, o que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas? Eu estava andando em uma das praças que tinha muitas pessoas em situação de rua, conversando com a minha esposa, preocupado o que a gente podia fazer. E eu entendo que Deus soprou um nome para mim no meu ouvido. SP Invisível. Quando veio esse nome na minha cabeça, eu olhei para minha esposa, apertei a mão dela e falei assim, nós vamos fazer o GV Invisível. Não sei se você já ouviu algum invisível por aí. Já ouviu falar nesse projeto? Os Invisíveis? Os Invisíveis é um grupo de pessoas que procuram mostrar as histórias das pessoas em situação de rua. Começou em São Paulo, mas já tem em Curitiba, tem em Caldas Novas, tem em Fortaleza, Salvador, tem em Governador Valadares, tem em vários lugares. A ideia é simples. Você, quando vê uma pessoa em situação de rua, nós temos a tendência de julgar. E desculpe as expressões fortes, alguns vão falar assim, ele é um vagabundo, ele não gosta de trabalhar. É tudo assim mesmo. Nem toda pessoa tem a mesma história. Nem todas elas. Quantas vezes você parou para conversar com um deles? E eu pensei em falar assim, vamos importar o projeto para cá. E como é que funciona? Simples. Nós fazemos uma ação mensal, onde a gente arrecada uma doação para entregar para eles alguma coisa. A gente entregou kit de higiene, alimento, a gente já entregou várias coisas. E nessa ação a gente conversa com eles, mas a diferença é que a gente tira uma foto, lógico, com autorização, e conta a história das pessoas. E a gente posta nas nossas redes sociais. Para quê? Para que mais pessoas da cidade se sensibilizem e ajudem. O que acontece é que hoje, a igreja onde eu sou pastor, ela praticamente não precisa doar nada. Porque as pessoas que são seguidores do projeto é que doam. É eles que acabam se interessando. Pessoas da cidade falam assim, qual é a próxima ação? Ah, vocês vão doar mantas? Eu vou doar 3. Eu vou doar 4. E a gente tem o nosso momento de reunião do GV Invisível, que é um pequeno grupo que a gente convida as pessoas para participar. Se ele quer saber como vai ser a próxima ação. E aí nós entregamos as coisas para as pessoas. Interessante. A gente começou a fazer isso. Eu nem imaginava o que daria. Confesso a vocês, não era meu sonho, não era meu objetivo trabalhar com pessoas em situação de rua, não era isso que eu queria. Queria fazer uma igreja diferente, sonhos. Mas é isso que a minha realidade e a minha sociedade, aonde eu estava inserido, é o que precisava. Isso começou a chamar a atenção da cidade. Ainda mais, se você assistiu ontem a revista Novo Tempo, apareceu a reportagem do GV Invisível. Porque o que aconteceu? Uma foto de uma senhora que a gente colocou lá, Dona Maria, o apelido dela é Bizunguinha. A gente contou a história dela. Ela tem 2 filhos. O que acontece é que os filhos, eles foram entregados pela Dona Maria para uma tia, para ela cuidar, ela não tinha condição. Deixou os filhos e foi embora, acabou morando na rua, 15 anos morando na rua. Os filhos pensavam que a mãe estava morta. E um dia o menino, um dos filhos, ao conversar com a namorada nova sobre a mãe, perguntou a mãe, não, minha mãe acho que morreu. Como assim, acho? Não, eu não ouvi mais falar dela. Você já pesquisou na internet? Falei, já. Mas pesquisa de volta.
E aí ela pesquisou pelo nome completo, adivinha onde caiu? Numa foto do GV Invisível. Entraram em contato e falaram assim, eu pensei que minha mãe estava morta, vocês colocaram a foto dela, eu não sabia que ela estava em situação de rua, a gente quer ir buscar ela. E a reportagem que apareceu ontem na revista Novo Tempo, é dos 2 filhos indo do Rio até Governador Valadares para buscar sua mãe. Há 15 anos sem ver a sua mãe. Uma postagem nas redes sociais. Só que isso foi só o começo. Eu imaginava que isso já era um baita case de sucesso. Quando eu apresentava o GV Invisível, eu contava a história da Dona Maria Bizonguinha. Só que as coisas começaram a criar uma proporção absurda. A ponto da cidade começar a me convidar, vereadores querer conversar comigo para saber o que eles poderiam fazer para ajudar mais a cidade. E eu estava na cidade há 5 meses. E aí nós começamos a ajudar a tirar pessoas das ruas. Um rapaz foi incrível, Tiago. Esse eu achei incrível demais. A gente tinha conseguido uma vaga numa clínica. Lá tem uma clínica da Igreja Batista, Missão Vida. Onde uma pessoa que queira mudar de vida, eles levam para essa clínica. Fica 6 meses lá e já tenta encaminhar para um trabalho. Para ano que vem a gente já conseguiu uma empresa que vai, depois que passarem pela Missão Vida, vai agora fazer a contratação dessas pessoas. Nós vamos conseguir trabalho mesmo para as pessoas. E aí a gente tinha conseguido, um rapaz tinha pedido para a gente, cara, consegue uma vaga para a gente no Missão Vida? Eu quero sair das ruas. A gente foi lá, ligamos, conseguimos. Ele tinha um débito de droga. A gente fez uma vaquinha e pagou. Não, você vai sair dessa vida. Pagamos o débito. Falou, amanhã cedo, 7 horas a gente está aqui para te buscar. Beleza. Quando a gente chegou 7 horas, ele viu a gente, o que ele fez? Correu, foi embora. Aí você fala, né? Poxa vida, né? Tudo na mão, estava aí e tal, eu fiquei tudo feliz. Só que enquanto isso acontecia, o Tiago olhou e falou assim, peraí. Se ele não aceita, eu aceito. Eu quero ir. Mas ele nem te conhece. Não, eu vou. Mas se for, tem que ser agora. Eu vou agora. E a gente levou o Tiago lá. Depois de 2 semanas, eu fui visitar o Tiago lá. Era outra pessoa. Tem a foto lá no GV Invisível. Só procurar no Instagram, GV Invisível. Eu criei uma ideia. Toda vez que a gente não ajudou uma pessoa, a gente está começando a conhecer a história, foto em preto e branco. Foto colorida quando a gente fez a diferença. A gente trouxe cor para a vida da pessoa. O invisível se torna visível. Por isso a cor. Então tem a foto do Tiago preto e branco, depois tem a foto do Tiago colorido. Aí eu visitei o Tiago, depois de uns 10, 12 dias lá. Estava bem. E aí eu fui para um concílio e recebi a ligação de um amigo. Falou, pastor, o Tiago saiu da Missão Vida. Eu falei, mas não acredito, a gente consegue para um. Como assim, ele fugiu? Não. Conseguiu uma vaga de trabalho lá em São Paulo. A ex-esposa viu que ele estava tentando mudar de vida. Ele voltou para casa, reatou o casamento. Falei, caramba. E foi assim. Nós já tiramos 6 pessoas das ruas. Graças ao GV Invisível. Era o que eu queria fazer? Não. Claro que não. Eu tinha outros sonhos. Agora a dificuldade que eu tenho, eu vou contar para vocês. É conseguir fazer a minha igreja entender que isso faz parte de ser igreja. Porque a maioria da minha igreja, elas até apoiam, mas falam, eu não vou mexer com esse tipo de coisa. Alguns líderes falam, mas não seria melhor? Seria. Mas se Deus deu isso para a gente... Agora imagina, o pessoal do Ministério Público do Trabalho me liga. Vinícius, você pode vir aqui no Ministério Público? Posso. No MPT, né? Graças a Deus eu estava bem arrumado naquele dia. Porque no MPT eu nem me liguei, Ministério Público do Trabalho. Aí fui no tal do MPT, sento uma juíza na minha frente. Falei, rapaz, uma juíza. Pois é, o que eu posso fazer para te ajudar? Falou, Vinícius, eu tenho acompanhado o GV Invisível e a gente aplica multa a algumas empresas aqui. Só nesse começo do ano foram 300 mil em multa e eu queria começar a repassar as multas para vocês. Mas como assim? Não, você já tem CNPJ, você virou ONG? Eu falei, não. Então vira ONG que o dinheiro é teu. Vocês estão fazendo uma coisa diferente na cidade. Vocês estão fazendo coisa diferente na cidade. Agora em novembro a gente fez a loja de rua, Street Store. A gente arrecadou 12 mil foi lá em Hortolândia. 2.000 peças de roupa, 2.000 peças de roupa para ajudar pessoas em situação de rua. O pessoal da paróquia, a maior paróquia da cidade, me ligou. Vinícius, a gente vai fazer o Dia do Pobre contra a Pobreza. O Papa inventou esse nome.
E a gente está reunindo todos os grupos que ajudam pessoas em situação de rua. Você pode vir para cá? Você consegue tocar uma coisa? Eu falei, eu posso fazer a loja de rua? Pode fazer a loja de rua. A gente fez a loja de rua. E aí foi interessante, porque foi a única igreja evangélica que estava representando e trabalhando lá. Porque tinha nossos irmãos católicos, tinha nós como adventistas, e você tinha que ver como o padre me tratou, o respeito que o padre me tratou. E 2 grupos dos espíritas. Foi a primeira vez que eu ouvi um espírita orar. Eu achei bem interessante. Nunca tinha ouvido um espírita orar. Sempre tive meio medo assim de espírita, né? Nossa, espírita. Oh. Aí o padre me chamou. Falou, o pastor Vinícius está aqui ali do Espaço Novo Tempo, da Igreja Adventista. Ele fez a loja de rua, eles fizeram o café da manhã ali do espírita. Cada um vai fazer uma oração e vai dar suas palavras. Na frente da paróquia. Aí ele falou, ele fez a sua reza, ele falou, eu vou rezar. Depois o pastor Vinícius vai falar, ele vai orar. Depois os espíritas. Eu falei, meu Deus, quando chegar os espíritas, o que eu faço? Né? Eles oraram bem parecido com a gente, sabia? Achei bem interessante, diferente. Só que o que me encantou, sabe o que foi? As pessoas no final, tanto espíritas quanto católicos, perguntando para mim, onde é a sua igreja? Qual é o dia do culto? Eu posso ir lá um dia para conhecer? Muitas vezes a gente está muito focado em ser igreja, em ser sal dentro do saleiro. A gente precisa sair um pouco. Entenda uma coisa, eu não tenho dom para isso. Nunca me senti à vontade em estar no meio de pessoas em situação de rua. Mas Deus me chamou, foi o propósito dele. Então ele capacita. O que eu gostaria de te perguntar nessa manhã é o seguinte, qual é o propósito de Deus na sua vida? O que Ele espera de você no ano 2020? Ele tem um plano. Me desculpe, eu sei que eu me demorei contando essas histórias, mas é para tentar motivar alguns a fazer alguma coisa. E quando eu vejo sobre o propósito de Deus na nossa vida, não há como não lembrar de Moisés. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está em Êxodo capítulo 3. Não há como você não falar sobre o propósito da nossa vida sem ver esse texto bíblico. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Você deve conhecer a história, pelo menos lá do filme, lá os 10 mandamentos. Aqui Moisés ele é chamado por Deus. O propósito de Deus era chamar Moisés para fazer algo. E agora você vai ouvir a conversa entre Moisés e Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 6 diz assim, certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia no meio de um arbusto, e Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. E quando o Senhor viu Moisés se aproximar, para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. E o versículo 5. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Essa história é conhecida. Moisés é chamado agora para ser o libertador de Israel. E ele dá algumas desculpas. Na verdade, Moisés dá 3 desculpas. Ele fala que ele não é capaz, que ele é pesado de língua. Ele fala que precisava saber o nome de Deus, e aí Deus fala qual era o nome. Deus promete estar com ele, Deus promete capacitar. E em meio a essa conversa, de Deus chamar, como Deus me chama, como Deus se chama, e nós damos desculpas, Deus ele faz uma pergunta para Moisés. E essa pergunta vai vir para nós hoje. Vai como se reverberar em nossa igreja. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou, Moisés, o que você tem na sua mão? Essa pergunta para Moisés, ela significa demais. E essa pergunta
Moisés, o que você tem em sua mão é o que Deus faz para mim. É a mesma pergunta. Vinícius, o que você tem em sua mão? Veja só. O que nós conseguimos aprender com essa pergunta? Primeiro, Deus nunca vai fazer uma pergunta sem saber a resposta. Porque Ele sabe todas as coisas, não é verdade? Não, vocês pecaram. Aonde estão meus filhos? Ele já sabia. Você acha que Deus não sabia o que Moisés tinha na mão dele? Sabia ou não sabia? É claro, então por que Ele faz a pergunta? Deus, Ele faz pergunta para o nosso benefício. Para a gente aprender, para a gente pensar. E Deus faz uma pergunta assim: o que você tem na sua mão hoje, Marcos? Ô Paulo, Roberto, Márcia, Maria, Joana, Júlia, o que você tem na sua mão hoje? Você sabe o que aconteceu com isso? Com aquela vara que ele perguntou: o que você tem na sua mão? Foi com essa vara que ele abriu o Mar Vermelho. E aí ele fala: então pega essa vara, joga no chão. E o que acontece? Ela vira uma serpente. Pega de volta, ele pega. E ela vira uma vara de volta. Deus, Ele não faz isso para se aparecer. Deus, Ele não faz milagres para se aparecer. Eu e você, nós gostamos de aparecer. A gente consegue uma conquista, a gente tem que postar no Instagram, a gente tem que postar para todo mundo. Não tem o mesmo gosto a gente fazer uma viagem internacional se todo mundo não ficar sabendo. A gente quer aparecer. Deus não. Eu e você, nós somos consumistas, nós somos materialistas, nós somos egoístas. Deus não. Deus, Ele faz uma pergunta: Moisés, o que é isso em sua mão? E agora me permita, entenda isso. Essa vara, ela tem 3 significados. A vara na mão de Moisés tem 3 significados. Quais são os significados que essa vara tinha? Primeiro, era um símbolo de identidade. A vara na minha mão não é nada, mas na mão de Moisés era a identidade de quem ele era. Ele era um pastor. Eu sei que hoje está um pouco difícil, nós somos pluralistas. Hoje isso talvez não se aplique tanto, mas até um tempo atrás, se uma pessoa estava usando um estetoscópio, esse é o nome? É um médico. Se você está com um violão na sua mão, é um cantor. Se você está com uma Bíblia embaixo do braço, é um hipócrita. Não, brincadeira. A vara na mão de Moisés significava quem ele era, a sua identidade. Só que não significava apenas, não era apenas um símbolo de quem ele era. A vara na mão de Moisés também era um símbolo da sua renda. Naquele tempo não existia conta bancária. Era com aquela vara que ele mostrava quem ele era, mas era com aquela vara que ele conseguia fazer os seus recursos, fazer os seus dinheiros, conseguir juntar lá o seu rebanho. Era com aquela vara. Então a vara na mão de Moisés, ela tinha um símbolo de quem ele era. Um pastor, a sua renda e terceiro, a sua influência. Sem a vara, ele podia fazer o que fosse. Os cordeirinhos, as ovelhinhas não iriam para o caminho que ele mandava. Com a vara não, ele batia, empurrava, chamava, e aí as ovelhas obedeciam. Para tentar contextualizar, pense num jogador de futebol. O que é uma bola para o Cristiano Ronaldo? É a mesma coisa. Para o Cristiano Ronaldo, a bola também é um símbolo de identidade. Ele é um jogador de futebol. Sempre será lembrado por causa da bola. Só que a bola, ela também é um símbolo da sua renda, porque com aquela bola ele ganha muito dinheiro. E terceiro, a bola também é um símbolo da sua influência. Porque o que ele faz influencia as pessoas. Graças ao quê? A bola. Eu fico feliz porque o Cristiano Ronaldo, eu citei ele de forma proposital. Ele é um dos únicos jogadores que se levanta para falar algumas coisas diferentes. Eu gosto muito quando ele fala sobre tatuagem. Você já ouviu o que o Cristiano Ronaldo falou sobre tatuagem? Achei interessante, né? O Flamengo foi campeão e aí eles viram o avião, né? O pessoal, campeão, alguém coloca o braço para fora para estender a bandeira e alguém fala assim: quem é o jogador? Aí o comentarista fala: não é um jogador não, porque o braço não tem tatuagem. Hoje todo jogador tem tatuagem. Cristiano Ronaldo não. Sabe por que ele não tem tatuagem? Tem 2 porquês ele não tem tatuagem. O primeiro, propósito. Eu dou o sangue.
E se você fizer uma tatuagem, você tem que ficar 1 ano sem doar sangue. Propósito. Segundo, olha que sensacional. Olha a resposta dele. Você já viu um adesivo numa Ferrari? Você já viu um adesivo numa Ferrari? Você vê adesivo, foi Deus que me deu, em Fusca, em Brasília. Mas uma Ferrari não, né? Olha que propósito, objetivo. Quando Deus ele fez essa pergunta para Moisés, ele faz essa pergunta para mim também. E ele me pergunta assim: Vinícius, o que você tem em sua mão? E ele pergunta para você: Rosa, o que você tem na sua mão? Eu dei para você. Eu transformei você em quem você é. Você é médico hoje graças a Deus. Porque Deus te deu recursos, Deus te deu condição. Então você só é alguém hoje graças ao Senhor. Quem é você hoje? A vara hoje na sua mão demonstra quem é você. Só que você também tem rendas. Você também tem influência. E a pergunta que Deus faz para mim e para você nesse ano 2020 é: o que você vai fazer com isso? Eu estou te entregando isso. E a pergunta que eu te pergunto hoje: o que você vai fazer com o que você tem em suas mãos? A pergunta que Deus fez para Moisés, Ele faz para mim e para você. Por isso eu gostaria de que você abrisse novamente Efésios capítulo 2, versículo 10. Para te lembrar o texto em que nós começamos a mensagem, é o mesmo texto em que nós a terminaremos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois nós somos obra-prima de Deus. Olha só, eu e você, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu quero fazer um desafio para você nesse ano 2020. O desafio é o seguinte: planeje o seu 2020, mas planeje também o que você vai fazer de diferença. Deus ele criou você com um propósito. Existe um sentido na vida. E eu não sei se você já fez algo de bondoso para as pessoas, mas acontece algo meio que ilógico. Às vezes você ajuda alguém, você tira dinheiro do seu bolso, e quando você vê o sorriso na pessoa, você se sente bem. Fazer o bem faz bem. É recompensador. Você gasta seu dinheiro, gasta o seu tempo. Por exemplo, o pessoal está fazendo aí o acampamento de carnaval. Estão se planejando para fazer o acampamento de carnaval. Não vão dormir, vão gastar dinheiro do bolso. Aí, o que acontece? Termina o acampamento de carnaval, nem curtiram o acampamento de carnaval. Mas você já viu como é que está a liderança? Feliz. Você já viu um diretor desbravador pondo dinheiro do seu bolso para fazer o seu clube? E ele vai, ele trabalha, ele se esforça. Mas você não entende, cara, por que você faz isso? É bom, é gostoso fazer o bem, é inexplicável. Por isso eu queria fazer um desafio para você. Nesse ano 2020, se planeja. Planeja, quem sabe, trabalhar um ministério com asílios, com orfanatos, com presos, com pessoas em situação de rua. Qualquer tipo de coisa, mas procura fazer o bem para alguém. Deus, Ele planejou você para isso. Deus, Ele me planejou para isso. É se desgastar em prol do outro. Que você entenda, no primeiro sábado de 2020, que o verdadeiro sentido, o propósito da existência, não é melhorar a minha existência, mas a existência das pessoas. Gostaria de fazer uma pergunta para você nessa manhã. É a mesma pergunta que Deus fez para Moisés. O que você tem nas suas mãos? Quem é você? Quem é você? Segundo, quais as suas rendas? Você sabe o que você tem e o que você não tem. Você sabe muito bem como está a tua conta bancária. Você sabe os seus investimentos. Alguns entraram no ano no vermelho e estão desesperados. Outros já pensando nos investimentos. Quanto que você pensou em separar do seu dinheiro para fazer o bem? O que você tem na sua mão? A sua influência, a sua rede social. Você é grande lá na rede social?
Você tem muitos seguidores, muitas curtidas? Você vai usar só isso em benefício próprio? Ou você vai começar a usar isso em benefício dos outros? O que você tem em sua mão? Eu gostaria de fazer um compromisso contigo agora nessa manhã. Eu também quero fazer esse compromisso com Deus. Só eu sei o que eu tenho em minhas mãos. Só você sabe o que você tem em suas mãos. Mas eu gostaria que você se comprometesse com o Senhor agora. Se você gostaria de se comprometer com Ele, eu gostaria de dar um tempo para você orar. Para você pensar um pouquinho o que você poderia fazer de diferente nesse ano. Para você não pensar apenas em melhorar a sua existência nesse ano, mas a existência das pessoas que estão ao seu redor. Gostaria de convidar você a fazer a sua oração, para que você converse com o Senhor, para que você faça algo diferente. Você gostaria de fazer isso? Feche seus olhos então agora nesse momento e faça o seu compromisso com Deus. O Senhor ouviu a nossa oração e nós queremos te agradecer porque a nossa vida tem um propósito maior do que nós imaginamos, Senhor. Cada um dos seus filhos aqui nessa manhã que estão sentados, o Senhor tem um plano maior na vida de cada um deles. Só que muitas vezes, Senhor, nós, em meio a tantas atividades, trabalhos, mensagens no WhatsApp, nós esquecemos que existem coisas realmente mais importantes a lutar. E nós estamos em meio a um mundo globalizado que nos incentiva a ser cada vez mais consumistas, que nos incentiva a demonstrar o que nós temos e não o que nós somos. Mas essa manhã a gente pensou um pouquinho sobre qual é o verdadeiro sentido, o propósito da vida. E a tua palavra nos diz que o Senhor nos criou com o objetivo de praticar boas obras. E nós entendemos que não é para ser salvos, mas é que de forma inexplicável fazer o bem faz bem. Eu fiz um convite para cada um deles aqui, Senhor, para que cada um pudesse pensar um pouquinho, avaliar o que poderia ser feito. Senhor, eu creio que teu Espírito está trabalhando em nosso meio. Então, Senhor, por favor, toca o coração de cada uma dessas pessoas, porque nós queremos ser parecidos com Cristo Jesus. Nós queremos falar como Ele falava. Nós queremos viver como Ele vivia. E Ele vivia em prol do Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver e colocá-lo em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor, a que esse ano nós consigamos realizar muitas coisas, mas não em benefício próprio, em benefício de pessoas que estão ao nosso redor. Por favor, Senhor, toma essa igreja em Tuas mãos. Toma os pastores dessa igreja em Tuas mãos, que eles possam liderar essa igreja. E que todos nós um dia possamos olhar nos Seus olhos e Te agradecer. Porque o Senhor não se preocupava consigo mesmo. O Senhor se preocupou conosco. A tal ponto de descer, morrer em nosso lugar e nos conceder a salvação em Cristo Jesus. Nós Te aceitamos essa manhã e fazemos um pacto contigo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.